Paz do Senhor, irmãs, mais uma vez aqui unidas, juntinhas, para estudar mais umas porções da Palavra de Deus e com esse assunto tão interessante que é esse assunto que a gente vai tratar hoje, né? Que é virtudes de um coração consagrado, diálogos com Deus, com todo o seu entendimento. Então vamos orar para a gente começar aqui a nossa aula de hoje? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Peça para Ele conduzir esse estudo e falar ao teu coração. Ó Deus poderoso, eu peço que o Senhor venha, Deus, mover mais uma vez, como o Senhor tem sido tão fiel, Senhor, em todos os nossos encontros. E mais uma vez estamos aqui, Pai. Eu preciso que o Senhor venha mover, venha trabalhar nos corações, venha me usar, ó Deus, me fazer lembrar de tudo que nos momentos onde eu estava estudando para preparar, Senhor, para passar para as irmãs esse nosso estudo de hoje. Fale ao nosso coração, ao meu coração, ao coração das irmãs. Ó Deus, mova com liberdade, Senhor, nessa aula de hoje, como o Senhor tem feito todas as vezes, Pai. Acrescenta nos dando graça e entendimento e crescimento no Teu nome, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Então assim, ó. Eu havia pensado que era só uma página que a Karina tinha separado para a gente tratar das ilustrações, mas não. São 3 ou 4 páginas, ó, que a gente depois vai mudar todo o assunto e entrar numa coisa um pouco mais diferente. Mas ainda a gente vai estar falando um pouco sobre essas ilustrações, sobre essa forma de estudar a palavra de Deus em todos os sentidos. Então, ela deixou esse tema com todo o seu entendimento e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, primeiro vamos definir o que é a palavra entendimento. O nosso versículo de hoje está em Mateus 22, 37. Vamos ler primeiro, depois a gente volta aqui para falar e vamos ver o que é a palavra entendimento, tudo isso que significa. Então tá lá em Mateus 22, 37, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, você acompanha a leitura comigo. Diz assim, ó, Jesus falando, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Aí vem o nosso ensino de hoje. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A gente vai ver tudo o que é isso direitinho. Agora você vai lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. 5. Capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus, ele muda um pouco e coloca com todo o seu entendimento. Então, abrange o versículo um pouco mais da forma com que a gente tem que amar a Deus. Então, vamos definir, como aqui fala do entendimento, ó, com todo o seu entendimento, vamos definir o que é a palavra entendimento. Entendimento é a capacidade de avaliar os seres e as coisas com julgamento e opinião. Entendimento também é quando, por exemplo, duas pessoas entram no entendimento de acordo, né? Vamos entrar no entendimento, no acordo, num pacto, numa combinação. Vamos entrar num consenso. Então, nós entramos em entendimento, trazendo esse conceito todo para o entendimento que é citado aqui nesse versículo, onde Jesus falou que a gente deve amar a Deus com todo o nosso entendimento. Então, com todo o nosso acordo. É como se eu amar a Deus. Então, como que eu amo a Deus? Aquele que me ama guarda a minha palavra.
vive a minha palavra, obedece a minha palavra, vive e obedece os meus mandamentos. Então eu mostro para Deus que eu amo guardando a palavra. Precisa haver uma atitude da minha parte para demonstrar o meu amor a Deus. E com isso, em ações, eu demonstro para Deus que eu o amo. Fazendo assim, eu vou para a palavra em amor para poder guardar a palavra. Então eu entro num consenso com Deus, daquilo que é certo, daquilo que é errado, uma combinação. Por exemplo, assim, eu leio um trecho da palavra, ela vem de encontro com aquilo que eu achava diferente. E a palavra me mostra de uma outra forma. Então eu entro em entendimento com Deus, de acordo com aquela palavra. Nós dois entramos num consenso, eu me encaixo naquelas verdades, eu me adequo, tomo a forma daqueles princípios de Deus e estou entrando em entendimento com Ele, de acordo com Ele, ali nós fechamos um acordo, um pacto. Sim, Senhor, eu entendo que o Senhor me ensinou nesse versículo, eu aceito isso e ali nós fechamos um pacto, vou caminhar de acordo com isso e guardo esse princípio para mim, demonstro a Deus o meu amor, cumprindo e guardo com todo entendimento. Então assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então assim, de todo o seu coração, nós vamos falar bastante, é o assunto que nós vamos abranger de uma forma maior hoje no nosso estudo. Mas vamos definir desde o começo do versículo. Então, amar a Deus, já defini. Amar a Deus, eu o amo quando eu guardo a sua palavra. Eu entro nesse consenso com Ele. Com todas as minhas forças. Que forças? Forças no meu vigor físico. Com todas as minhas forças. Com tudo aquilo que eu posso. Então, as minhas atitudes vão honrar a Deus em todos os sentidos, ainda aparentemente ao conceito do mundo eu possa estar perdendo, né? Porque o que importa é a palavra e quem vai nos julgar naquele dia, no grande dia, será a palavra. Então eu abro mão para poder viver pela palavra, porque eu amo a Deus e eu demonstro com as minhas forças que eu amo a Deus. A alma, no hebraico, ela significava o nosso ser, a nossa vida. Aquilo que é vivo em hebraico, a alma. Então, com toda a minha alma, com toda a minha vida, minha existência, o meu existir no mundo. Então, eu amo a Deus com a minha existência. Então eu vivo para honrar a Deus, eu vivo para amar a Deus. Então eu amo a Deus com a minha vida junto com a palavra. Definido aí, né? Então eu amo o Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Eu vou deixar o coração para o final, que ele é um pouco mais, abrange outras coisas, tá? Então, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Nós vamos falar de toda a sua alma, que é a sua vida, de todo o seu entendimento. E nós vamos falar também um pouquinho sobre o que é o entendimento. O entendimento, falamos já sobre o entendimento. Eu entro em entendimento com Deus através daquilo que Ele propõe para mim. Pronto, definido isso, então a gente vai falar o que é o coração, que eu acho que é o que mais exige mais da gente, nesse amor que a gente tem que mostrar para Deus. Então vamos lá. O coração é mencionado centenas de vezes na palavra, na Bíblia. Mas o que é exatamente o nosso coração espiritualmente falando? Qual é o significado e importância do coração? O que é o coração na Bíblia? Então, vamos lá. O coração na Bíblia foi pensado para ser uma espécie de centro de controle, do qual todas as nossas decisões
foram tomadas. Então, quando lemos sobre o coração na Bíblia, é sobre o lugar onde você tem sua vontade, suas atitudes e intenções, e qual é a fonte dos seus pensamentos, ações e palavras. Então, quando nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento e com o nosso coração, nós amamos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas intenções, que às vezes a gente pode ter uma atitude correta, mas a nossa intenção não. A gente faz por obrigação, mas a gente não está fazendo com amor. A nossa intenção é completamente errada. Não vale assim. Precisa ter intenções corretas e saradas. Nossos pensamentos, ações e palavras. Este coração é o núcleo de quem você é como pessoa. Seu coração é essencialmente você. Com o seu coração você escolhe entre o bem e o mal. Sua consciência envia uma mensagem se algo está certo ou errado, e o seu coração é o que leva a escolher. A sua consciência, o seu intelecto, daquilo que você leu, daquilo que você estudou, daquilo que você conheceu, daquilo que entrou em entendimento com Deus, do certo e o errado, aquilo vai para o seu coração e se torna em palavras, atitudes. E mostra para você onde está o certo e errado. O coração que está em conexão com Deus, olha que importante essa parte, é capaz de escolher o bem a cada vez. Então, enquanto mais nós temos conexão com Deus, mais nós temos a condição de escolher o bem, escolher aquilo que nós aprendemos dele. Então, por isso que nós estudamos. Se nós queremos ter um coração consagrado, a gente precisa entender o que é tudo esse coração e o que é que eu preciso fazer. O coração que está em conexão com Deus, ele pode escolher a cada vez mais aquilo que é o certo. O coração que se abre para outras influências impuras torna-se cego e confuso quando se trata de discernir entre o bem e o mal. Então, quando nós abrimos o nosso entendimento para outras coisas impuras, a nossa expressão de amor para Deus fica corrompida, atrapalhada, obscura. A nossa mente começa a ficar obscura, porque ela está se enchendo de coisas impuras e erradas. Impuras, torna-se cego e confuso. Nosso coração se torna cego e confuso. E a gente já precisa pesar o nosso coração muitas vezes, porque a Bíblia diz que ele é corrupto por natureza. Ele é terrivelmente corrupto. Tudo acontece lá, no nosso coração. E se a gente quer ter um coração consagrado, a gente precisa ter também uma mente abençoada, uma mente cheia das coisas de Deus, para o nosso coração entender aquilo que é o caminho da verdade e andar na verdade. Diz aqui em Salmo 119:9, com que purificará o jovem o seu caminho? Vamos tirar aqui, colocar esse jovem, vamos colocar nós. Então, com que purificará os cristãos o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, é pela palavra de Deus. Corações puros ou impuros. Por exemplo, quando você continua voltando a fazer algo, voltando e fazendo algo que sabe que está errado repetidamente sem se arrepender, pode ser coisas como desonestidade, inveja, ver coisas impuras, guardar rancor. Acontece quando você não quer parar de fazer isso, mesmo sabendo que isso é errado. Isso torna o seu coração impuro. Isso é um exemplo de como tornar o seu coração impuro. Quando você sabe que é errado, volta a fazer, não se arrepende, aquilo vai ficando cada vez mais fácil pecar. E isso não nos ajuda no nosso caminho, na nossa jornada de ter um coração consagrado a Deus.
Mas quando você decide desistir de sua vontade e maneiras e entregar a sua vida a Deus, Ele purifica e limpa o teu coração. Olha como o salmista diz, no Salmo 51:10, ele diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então eu posso ter um coração puro. Eu posso, quando eu observo a palavra, quando eu amo a Deus através da palavra, quando eu me dedico a isso, eu posso ter um coração puro, do jeito que Deus espera, um coração consagrado, um coração cheio de Deus, um coração que discerne o bem do mal. Eu posso ter um coração que discerne o bem e o mal, com clareza, conforme eu me guardo cada vez mais. O segredo é ir para a palavra, como a gente leu, observando a palavra de Deus. Como que eu posso purificar o meu caminho? Eu posso purificar observando conforme a tua palavra. Então, eu preciso andar pela palavra de Deus. Assim, um novo você nasce. Isso significa que você adquire uma nova atitude, uma nova vontade, que é o desejo de sempre escolher o bem e fazer a vontade de Deus. Então, você não precisa lutar para repetidamente purificar o seu coração, mas você tem que lutar para mantê-lo puro. Uma vez que você conseguiu limpar o seu coração em Deus, você não vai ser aquela pessoa que vive pecando e aquilo não te incomoda. Você vai lutar para manter a pureza do teu coração. Você vai aprender o caminho de purificar a sua mente. Sempre. Em Provérbios 4:23 diz assim, ó, sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração é uma atitude inteligente e sábia em Deus. Em outras palavras, faça o máximo para manter o seu coração puro. Puro. Enquanto mais você tem comunhão com Deus através da palavra, das orações, da comunhão ali, de estar passando tempo com Deus, se dedicando a Deus com todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você vai purificando mais o teu coração e você vai conseguindo ouvir mais a voz de Deus. Aqui, ó. Em outras palavras, faça o máximo para manter o seu coração puro, porque você é o seu coração. Toda a sua vida vem do seu coração. As questões da vida são suas decisões, ações e reações. O modo como você sente, pensa e raciocina sobre as coisas e suas palavras. Estes podem ser puros ou impuros, dependendo da condição do seu coração e das decisões que você tomou lá. Chega uma hora que essa sensibilidade de saber se o nosso coração está sujo ou não, está impuro ou não, nós temos aquela comunhão e o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra, ele vai nos conduzindo e mostrando, olha, hoje você fez uma coisa que desagradou, hoje você fez uma coisa que você precisa se arrepender. Às vezes, na hora, a gente acaba de fazer, vem aquela incomodação, aquela coisa ruim, a gente fala, não deveria ter falado, eu não deveria ter feito. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo de Deus, que Jesus ele falou assim, ó, eu vou para o Pai, eu preciso ir para que o Consolador venha, para que aquele que vai ensinar, que vai estar com vocês, venha, e ele vos ensinará todas as coisas. Então ele vai mostrando, ele vai ensinando, ele vai incomodando e nos ajudando. Aqui, continuando. Esses podem ser puros ou impuros, dependendo da condição do seu coração e das decisões que você tomou lá. Eles afetam o seu relacionamento com Deus. Então, a pureza, as decisões em Deus vão dizer se o seu relacionamento está liberado
com Deus ou não, porque a gente sente na hora se tem alguma barreira e a nossa oração não está fluindo. Continuando, se o seu coração é puro, então tudo que se origina na sua vida é puro. Se o seu coração é impuro, então tudo que se origina da sua vida é impuro. Suas ações são resultado do que está em seu coração. Jesus diz isso muito claramente em Mateus 12, 34, 35. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Poderíamos dizer também que a boca não apenas fala, mas a mente pensa e o corpo age. Olha que interessante. A boca não só fala, a mente pensa e o corpo age de acordo com aquilo que tem no nosso coração. Olha como é importante o coração, né? Esse artigo aqui eu peguei na internet. Eu olhei o site, um site muito sério, muito compromissado com a verdade das escrituras. Eu gostei e acrescentou muito na nossa aula de hoje. E você pode também estar imprimindo aí e tendo esse material para você depois estar revendo, tá bom? Eu mostro para vocês o link, tranquilo. Vamos continuar. A gente, para encerrar, né? É por isso que diz isso com tanta força em Provérbios. Mantenha o seu coração com toda diligência, porque o que está em seu coração se torna a sua vida. Então, falei muito rapidamente, daria para a gente falar muitas vezes mais sobre o assunto coração, do que diz na Bíblia tantas vezes e o quão sério é isso. Como Jesus citou no Antigo Testamento, que a gente leu também citou. Por que eu estou falando tudo isso do coração? O tema da nossa lição de hoje é esse versículo que nós lemos. Então eu estou explanando um pouquinho, estudando um pouquinho com você os itens que Jesus falou para nós amarmos a Deus com essas práticas aqui, né? Com o nosso coração, entendimento, alma, e no Antigo Testamento fala da força. Porque a gente vai usar isso nos nossos estudos. Então nós, quando fizermos o nosso estudo, que nós dedicarmos o tempo com o Senhor para crescermos na palavra e no entendimento de Deus, nós vamos nos preparar para fazer as coisas de Deus. Eu fico olhando as minhas ilustrações da época que eu comecei, às vezes eu fazia sem ter aquele versículo que destacasse tanto. Eu fui crescendo, vamos dizer assim, melhorando a escrita um pouquinho, melhorando a forma que eu fazia, consegui estudar mais, meditar mais. Então a gente vai evoluindo de certa forma, se dedicando mais. É isso que nós precisamos fazer. Com todo o seu entendimento, na lição de hoje, é isso. É você se preparar mais, é você colocar mais esforço, de não fazer qualquer coisa, de se preparar como aquela pessoa que toca a pessoa tem a área da música na igreja, ela vai estudar, ela vai se preparar. Então a gente pode melhorar, a gente pode aprender, tentar fazer as gravuras melhor, tentar fazer as escritas melhores. Eu sei que as irmãs têm se dedicado, eu vejo pelas fotos. Então assim, você tem feito com o seu entendimento, eu vejo que sim. Então aquelas irmãs que não estão conseguindo fazer, mas dentro daquilo que pode, tá tentando, já é um grande passo. Então, que a gente cresça cada vez mais, que a gente melhore cada vez mais e se dedique com todas as nossas forças, com todos os nossos talentos e dons para a glória de Deus e com o nosso coração consagrado, né? Depois, qualquer dia, eu falo mais sobre o coração. E eu quero mesma estudar mais aqui sobre o coração, que eu achei
muito, muito interessante. E a gente vai fazer essa oração que a Karina deixou. E eu queria fazer essa oração com vocês. Pega aí sua apostila e vamos orar juntas. Dá tempo ainda, Esther? Uhum. Então diz assim, ó. Senhor, ajuda-me a vencer o medo de fracassar ou de ser rejeitada. Ensina-me a tentar intencionalmente novas formas de utilizar os dons e talentos que me deste. Auxilia-me na tarefa de identificá-los e desenvolvê-los, e que a glória seja sua, meu Senhor. Senhor, ensina-me novos caminhos em meu cérebro para que o meu entendimento de Ti seja maior a cada dia. Meu Pai, ajuda-me a não segurar nada, que tudo que sou seja utilizado para glorificar a Ti. Deus, ensina-me a ter paciência, degustando a Tua palavra como mel, que eu consiga identificar o que tocou meu coração e discernir como expressar através de uma ilustração. Ajuda-me a compreender que elementos devo incluir para trazer sempre à memória o que eu aprendi. Então, discernir o que naquela leitura, aquele versículo tocou o seu coração e de uma forma com muita inteligência e sabedoria, e enquanto mais nós buscamos o conhecimento, mais nós adquirimos a sabedoria. A sabedoria, Provérbios fala muito da sabedoria. Ela é nossa amiga. Ela é aquela que vai nos direcionar no certo e no errado, vai nos auxiliar. Então, é muito importante, quando nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos junto a sabedoria de tomar decisões na vida. Nós, mães, amigas e filhas, né? Deus, ele nunca nos chama para nos deixar sozinhas, sempre para iluminar. Então nós vamos adquirir o conhecimento para influenciar e direcionar outras tantas vidas que estão ao nosso alcance. É nossa missão, é nossa responsabilidade, e isso vai nos ajudar. Então, nesse processo todo, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha mostrar para a gente que na hora do estudo, aquela palavra, a gente faça uma ilustração que acrescente e venha de encontro com aquilo que Deus falou para nós. Então, nesse momento, a gente cresce naquele momento com Deus, aquele momento fica valioso, importante, e nós registramos na Bíblia. Né? Quando a Karina fala assim, ó, leia, reflita, responda. Aí tem um outro dizer que ela fala para ilustrar, não é? Eu acho interessante que ela sempre coloca para a gente refletir. Ai, achei tão interessante ela falar reflita. Aqui, ó, para ler, meditar e ilustrar. Então, nós vamos ler, meditar e fazer a ilustração, deixar marcado na palavra para a gente sempre lembrar daquilo que Deus falou com a gente naquele dia. Então, é isso que é a aula de hoje. Eu espero ter abençoado e eu sei que Deus falou no teu coração de alguma forma. Sobre o que é o coração, né? Deus falou o seu coração, sobre o que é o coração e sobre como a gente pode ter um coração consagrado mais e mais. Então, fiquem com Deus, até a próxima aula. E outra coisa, nós vamos ter férias. Então, vamos ter acho que mais 1 ou 2 semanas, mas nós vamos parar a nossa apostila. Né? Não podemos dar continuidade enquanto umas viajam, né? Outras ficam por aqui, outras de férias, tá com a família. Só que a gente não pode deixar de buscar a palavra de Deus. Então eu já estou orando a Deus, vendo alguma coisa para que você tenha aí para estar estudando durante esse 1 mês que a gente vai estar de férias. 1 mês mais ou menos. A gente vai dar pausa na apostila, mas vai ter um outro estudo particular para você ir fazendo. Sem, assim, no seu ritmo,
né, das férias, mas fazendo, buscando, porque a gente não pode deixar de buscar. Quando a gente terminar essa apostila, a gente já entrou num ritmo de comunhão com Deus, de devocional, que a gente não vai conseguir largar mais em nome de Jesus, tá bom? Então fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e até semana que vem.